Esse é o curso de Visual Basic for Application, VBA, para o Excel. Eu sou o professor Marco Antônio Leonel Caetano e vou apresentar uma série de vídeos onde vou explicar não apenas como funciona a linguagem de VBA, mas também como você pode utilizar os algoritmos que eu vou lhe passar em qualquer outra linguagem de programação. O objetivo dessa primeira aula é uma simples apresentação do ambiente do VBA e uma pequena introdução de comandos básicos que vocês rapidamente vão pegar com a rotina de programação diária. Um algoritmo é muito mais importante do que uma linguagem. Mas um algoritmo sem uma linguagem, ele não é nada. Se você pensar que a gente aprende algoritmo desde quando criança, você vai perceber que muitas das ideias que você faz no dia a dia está ligada ao conceito de algoritmo. Por exemplo, se você lembrar do ensino médio, quando a gente procurava calcular raízes de uma equação de segundo grau, eu estava resolvendo um algoritmo. Tinha lá que calcular o delta de Bhaskara, depois com o delta de Bhaskara jogar dentro de x1 que tinha uma fórmula que era menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, passo a passo, você tem um algoritmo de como se resolve e como se encontra raízes de uma equação de segundo grau. Método de divisão, por exemplo, o método de extrair respostas ou soluções de integrais, de derivadas, tudo se compõe, a tudo isso se dá o nome de algoritmo. O mais comum que tem, que eu gosto muito de fazer uma associação na primeira aula com todos os alunos, é uma receita de bolo. Um algoritmo nada mais é do que uma pequena receita de bolo. Você tem lá o nome da receita do bolo, você tem o nome do problema que você quer resolver com o algoritmo. Você tem os ingredientes do bolo. Na programação você também tem que ter as variáveis. Em algumas linguagens você deve declará-las, como é o caso do VBA. Em outras linguagens você pode sair usando. O modo de preparo do seu bolo, então bata ovos misturando farinha, o açúcar, a água, leve ao forno, né, e assim por diante, é um algoritmo. Então no algoritmo, por exemplo, dessa sequência de Fibonacci, eu ensino a pegar o penúltimo número da sequência da direita para a esquerda, depois pegar o último, somar, colocar dentro de uma repetição e assim ir até o final. Então veja bem que o preparo do bolo está exatamente correspondendo ao algoritmo de resolução de um problema, que neste caso é o problema da sequência de Fibonacci. Então vocês vão ouvir muito por aí que uma linguagem A é melhor que uma linguagem B, que é melhor que uma linguagem C. Quem fala isso realmente não sabe programação. O ponto mais importante da programação são os algoritmos. Uma vez que você aprende a resolver algoritmo em sua mente, através do treino, você aprende todas as linguagens. Tá? Aprender a linguagem é decorar comandos. Aprender algoritmo é você formar lógica condicional na sua mente. Por isso que esse curso que vocês vão ver aqui nas outras videoaulas do meu canal são vídeos e são instruções que eu vou dar para você em cima de algoritmos. Claro, utilizando como é a intenção do curso o uso da linguagem Visual Basic para acelerar, para automatizar planilhas em Excel. Mas o que eu vou ensinar aqui em termos de Visual Basic funciona para qualquer outra linguagem. Matemática, o Python, o Maple, o MATLAB, o C++, Fortran, qualquer linguagem. Tá?
O processo de programação se dá desde a época de Turing até hoje da mesma forma. Você vai precisar de um editor de texto. Existe uma coisa chamada compilador. O compilador nada mais é, assim, a grosso modo, para quem está começando na primeira aula, um compilador é uma espécie de dicionário de erros. Se você escrever algum comando que não está dentro das instruções da linguagem, o compilador vai te ajudar com um erro. Tá? Você tem o linkador. O que é o linkador? É o que faz o link entre as bibliotecas da linguagem e o seu programa que você fez no editor de texto. E por fim você tem a execução do programa. Antigamente, você levava muito tempo, por exemplo, o editor de texto era um editor de texto muito simples, o compilador para procurar erro demorava às vezes horas e horas e horas, né, nos anos 60, 70, 80, você levava às vezes em PCs comuns, simples, às vezes 2 horas para compilar um programa básico. O linkador não, o linkador como era para ligar você ia até mais rápido, mas mesmo assim demorava coisa de 15 minutos, 20 minutos, dependendo do tamanho do programa, até meia hora. O compilador sim tomava muito mais erros e muito mais tempo. Feito isso, você tinha então a execução que antigamente não se fazia em PC, a gente fazia num console, ou seja, era só um teclado e um monitor. Por quê? Porque o computador em si ficava numa coisa chamada CPD, Central de Processamento de Dados. Tá? Então, a ideia de uma programação é você colocar numa máquina e ensiná-la a, entre aspas, pensar. Tá? Então, a ideia de pensamento, de colocar uma informação e conversar, entre aspas, também com essa máquina, vem de Alan Turing, como eu mostro no meu primeiro capítulo do livro, contando a história da programação, contando a história dos computadores antigos. Então, quem não leu o primeiro capítulo, de uma parte mais histórica, de introdução à programação, eu peço que interrompa o vídeo e volte e leia o primeiro capítulo para entender um pouco do contexto histórico, para avançar de maneira sólida na programação desse curso, que no caso é o VBA. Onde começar? Bom, se você já é um adepto de Excel, você sabe que o Excel tem várias abas lá em cima. Eu vou aqui sair do slide e vou acionar o Excel para você ver na prática. Então você tem aqui o Excel, né, que a maioria conhece. Você tem lá em cima várias abas, página inicial, inserir, layout. Bom, você deve ir no exibir. A aba exibir, no seu canto direito, dependendo do tamanho da tela, se for uma tela pequena, talvez ele esteja minimizado. Tá? Existe uma coisa chamada macro. Tá? Macros são pequenos programas que rodam em cima de um ambiente. No caso, o nosso ambiente é o ambiente Excel. Bom, quando você clicar aqui em macro, você tem 3 caixinhas aqui. Ó, você vai nessas primeiras aulas, nós vamos nos referenciar sempre a primeira caixinha chamada exibir macros. Tá? Então, se você clicar em exibir macros, aparece essa outra caixa perguntando qual é o nome da macro, ou seja, qual é o nome do programa, qual é o nome do algoritmo que você quer rodar. Aqui eu tenho que fazer uma pausa e te mostrar que a coisa não é tão simples em termos de linguagem. Tá? Então, regras que você deve sempre saber para os nomes. Nunca se começa um nome de programa com um número, do tipo 1prog, 10xpe, 2123cal, 1aula, nada disso. Um algoritmo, no caso do Visual Basic, você deve sempre começar com a primeira letra, depois você pode misturar números à vontade, mas a primeira tem que ser letra. Não pode ter espaços em brancos, do tipo aula 1. Eu vou escrever aqui para você. Vamos supor que eu queira colocar aqui aula espaço 1. E eu vou vir aqui no botão criar. Olha lá o que ele está dizendo. O nome na macro não é válido. Quem acionou essa exclamação foi o tal do compilador que eu falei para você. Tá? Então ele não permite que eu dê um nome com espaço em branco. Tá legal?
Então, nomes não pode vir nem começar com número, nem ter espaços em branco no nome do programa. Uma outra coisa que você tem é exatamente colocar acentos como cedilha, como exclamação, como circunflexo. A versão nova do Visual Basic até aceita essas coisas nos dias de hoje. Mas como eu estou falando aqui para um público em geral, né, um público amplo, que pode ter versões antigas do Excel, é bom então se atentar a não colocar acento, cedilha, qualquer pontuação no nome do programa. Tá? O nome do programa também falando para para as pessoas que estão utilizando outras versões do Excel, as versões mais antigas você não podia passar de 8 caracteres. Por que isso? Porque vem lá da época dos anos 60, dos anos 70, onde a limitação de 8 bits limitava as palavras e, no caso, limitava a palavra que você queria colocar, por exemplo, como nome de programa. Tá? Nos dias de hoje, no caso do VBA, você pode colocar mais do que 8 caracteres, mas se você tiver um Excel antigo, se você escrever programa de computação 1, ele não vai aceitar como nome de programa. Aquele erro, aquela mensagem do compilador vai aparecer de novo. Pode misturar letras e números? Sim, você vai poder misturar letras e números desde que primeiro seja a letra, como eu falei aqui em cima. Pode conter underline? Sim, pode conter underline à vontade, e aí não precisa se limitar a 8 caracteres. Você pode colocar um underline com no máximo 8 ou mais nomes na versão nova, mas nas versões antigas limitado a 8. Tá? Então essas são algumas regrinhas que eu comento lá nas primeiras páginas do capítulo 2 do livro, né, que eu peço para então começar a ler o livro e assistir o vídeo para acompanhar de uma forma mais tranquila as aulas que eu vou passar para vocês aqui. Bom, então vamos dar um nome para o programa. Eu vou dar um nome como está aqui no slide, o nome de exercício. Então, venho para cá. Então, só para relembrar, deixa eu fechar aqui, ó. Você sempre vai vir na aba exibir, macro, clica, exibir macros e vamos dar o nome. Eu vou dar o nome de exercício, não precisa ser com letra maiúscula, pode ser do jeito que você quiser, tá? Exercício sem acento. Venho no botãozinho criar e quando você faz isso, vai abrir para você exatamente isso daqui. Aqui é o nosso ambiente de programação de todas as aulas. Todas as aulas de VBA serão nesse ambiente. Você tem aqui uma palavra sub, que vem de subrotina, subprograma. Aqui o nome do programa que você deu. E entre sub e end sub é onde estará o seu programa. Aqui dentro você pode perguntar, mas e esse espaço? Esse espaço é o nosso editor de texto que eu falei agora há pouco. Você pode dar Enter, você pode dar espaço em branco, você pode usar Tab, você pode usar o que você quiser. Ele é como se fosse o bloco de notas do Windows, onde você pode escrever à vontade. Claro, você pode escrever à vontade desde que você escreva de maneira correta para que o compilador deixe passar e funcionar como um programa de computação. Do seu lado esquerdo, você tem coisas como o módulo, que é um módulo de programação. Tá? Você pode inserir vários módulos, por exemplo, aqui em cima tem o botão inserir, que nós vamos ver em outras videoaulas, onde você tem algumas ferramentas, entre elas exatamente vários módulos de programação. Não precisa ficar inserindo módulos para outros programas. Se você tiver um segundo programa, você pode vir depois do end sub e escrever manualmente sub. Vamos colocar aqui teste 2. Tá? Quando você der um Enter, ele já traça para você uma linha em cima dizendo que você está no segundo programa. E você pode vir depois do end sub e escrever outro de novo, sub testando. Tá? E aqui seria um terceiro programa. Você pode perguntar, mas como ele sabe qual programa ele está rodando? Por causa do clique do mouse. Onde você clicar é onde ele vai rodar o programa. Tá? Então, essa é a parte importante. Observem que vocês estão mexendo com as planilhas do usuário.
Por isso deve ter sempre cuidado na hora de vender ou passar uma planilha adiante, porque você está mexendo exatamente, às vezes, na vida do seu cliente. Tá? E aqui embaixo é um módulo que a gente vai ver mais para frente, que é quando você quer, por exemplo, colorir células, colocar botões, ativar módulos de formatação. Tá bom? Então são ambiente de raiz, ambiente de formatação, e esse é o principal ambiente, que é o ambiente de programação. Bom, você vai dizer, mas como que eu posso sair daqui? A todo instante, se você vier aqui embaixo, ó, ele vai abrir para você a planilha. Então você pode mudar da planilha para o ambiente de programação apenas clicando aqui embaixo na parte do VBA ou na parte do Excel. Para você fechar aqui, se você não quiser mais utilizar o módulo, é só vir aqui no xizinho de cima e fechar normal. Tá? Uma macro, quando você salva, você deve prestar bastante atenção no seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui um programa que eu fiz e eu quero salvar esse programa. Para você salvar o programa, não vá no disquetinho aqui em cima ou vá direto aqui no arquivo salvar. Isso dá problema. Porque para você salvar programas que têm macros, que têm algum tipo de linguagem, algum tipo de código programado, você não pode usar o salvamento automático do Excel. Você tem que vir aqui em macro, salvar como, escolher um nome, por exemplo, eu vou salvar na minha pasta downloads, vou inventar aqui um nome, por exemplo, e aqui sim no Excel você pode colocar acento, tudo que você está acostumado, tá? Então, sei lá, primeira aula. Mas, observe que está como XLSX. Isso não pode quando você tem programação. Você tem que escolher salvar como, mas no formato XLSM. Toda vez que você tiver planilhas que tem programação, você deve salvar com o formato XLSM. Tá? Vem logo depois do XLSX. Aí, feito isso, você salva. E você tem, então, agora um programa que tem uma macro embutida. Bom, uma outra e última coisa que você deve ter é a preocupação com a habilitação de sua macro. Então, se você vier aqui em arquivo, tá? O que é habilitação da macro? Quando você abre uma macro, se você não habilitar para ler macros ou programas, vai aparecer sempre uma mensagem amarela ou laranja aqui em cima na barra de fórmulas, dizendo que se você quer habilitar macros porque tem uma macro no programa. Então, se você não quer que isso apareça ou que ele bloqueie, existe uma opção que normalmente no meu computador eu deixo sempre habilitado para não ter que ficar respondendo esse tipo de coisa, que é vir aqui em arquivo. Lá embaixo tem uma coisa chamada opções, tá? Clicando nela vai abrir as opções que você tem do Excel. Você deve procurar então uma coisa chamada central de confiabilidade, que fica nessa aba esquerda aqui, ó, tá? Na central de confiabilidade, você vai dar um clique e aqui na direita vai aparecer outras informações. Entre as informações, ó, eu dei um clique, entre as informações que apareceram, existe uma outra aqui que se chama configurações da central de confiabilidade. Então você vai clicar nela. Quando você clicar nessa central, na configurações, vai abrir uma outra barra que é exatamente aqui, ó, configurações de macro, tá? Clicando em configurações de macro, chegamos ao ponto que eu queria te alertar, ó. Você tem lá configurações de macro, desabilitar todas as macros sem notificações. Isso é perigoso porque seu programa vai ser morto e você não vai vê-lo mais quando abrir uma planilha Excel. Desabilitar todas as macros com notificações, é a barrinha amarela que eu falei para você que aparece. Desabilitar todas as macros, exceto as assinadas digitalmente, se você tiver feito ela, fechado ela com alguma senha. Ou habilitar todas as macros, e a Microsoft não recomenda, tá? Códigos possivelmente perigosos podem ser executados. No nosso caso, é você mesmo que vai usar sua macro. Você só deve tomar cuidado quando você baixar macros prontas de planilhas que estão em sites, né? Mas no caso, se é você mesmo que vai fazer, você pode clicar aqui para evitar a todo momento ter que ficar respondendo as perguntas da barrinha amarela que vai aparecer na barra de fórmulas, tá bom? Então, no meu caso, eu vou deixar clicado, habilitar todas as macros para não ter que responder a todo instante a faixinha amarela de habilitação de macros. Aí eu vou dar um OK, dou OK,
E pronto, já está habilitado para qualquer programa quando eu abrir o programa a puxar sem fazer a pergunta se eu quero rodar uma macro ou não. Tá? Bom, nessa primeira videoaula era isso que eu queria mostrar para vocês. Apenas uma introdução rápida, como eu falei no início. Detalhes melhores e mais aprofundados vão estar no livro, então não esqueçam de ler o capítulo do livro para poder acompanhar de uma maneira bastante saudável o que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Nos vemos então no próximo encontro.